Durante 7 anos, de 2006 até 2013, o Brasil viveu sua época de ouro no UFC, quando Anderson Silva estava no auge dos seus poderes e reinando a categoria dos médios com excelência. Mas aí, em 2013, tudo acabou. E do dia pra noite, fomos do céu ao inferno. Depois de tantos anos vendo o Brasil dominando no UFC, agora veríamos o Brasil apanhando, com grandes lendas brasileiras sendo abatidas por um único homem. No Conto das Lutas de hoje, vamos falar de Chris Weidman, o caçador de brasileiros. Depois de 7 anos, a categoria dos médios já tinha sido praticamente varrida pelo Anderson Silva, mas ainda haviam alguns nomes soltos por ali que poderiam vir a se tornar um desafiante no futuro. Um deles era o jovem americano Chris Weidman, invicto na carreira e um wrestler All-American. Ele era grande, muito forte para a categoria, era muito completo, tinha um wrestling de altíssimo nível. E detalhe, ele chegou no UFC depois de vencer o brasileiro Valdir Araújo no Ring of Combat. A saga já começa por aí. Mas no seu início no UFC, apesar de ter uma boa sequência de vitórias, o Weidman ainda estava no anonimato. Ele estava ainda meio que fora do radar, e só ganhou uma certa notoriedade quando ele foi enfrentar um veterano brasileiro, o mestre do jiu-jitsu Demian Maia, que estava no auge da sua carreira e tinha disputado o cinturão dos médios contra o Anderson Silva há menos de 2 anos atrás. Até então, essa seria a maior e mais difícil luta da carreira do Weidman, mas o americano continuou sua saga de bater em brasileiros e simplesmente dominou Demian Maia, anulando seu jogo completamente e faturando a vitória mais importante da sua carreira até então. Foi inclusive depois dessa derrota que o Demian Maia decidiu descer de categoria. Ele saiu do peso médio e desceu para os meio médios. E aí, depois de vencer o Demian Maia, o Chris Weidman entrou no radar, entrou na elite do peso médio. E com mais uma vitória contra o Mark Munhoz, ele finalmente ganhou a chance de disputar o cinturão contra o Anderson Silva. Mas a princípio, o Anderson não queria enfrentar o Weidman. Ele achava que o americano ainda era pouco conhecido e que preferia fazer outras lutas. Citou até o Kung Lee, mas não tinha como negar que o Weidman no momento era o cara que mais merecia disputar o cinturão, era a luta que mais fazia sentido. Então o combate foi agendado para julho de 2013 no UFC 162. E o Dana White já estava pensando no futuro. Ele falou que depois que o Anderson Silva vencesse o Chris Weidman, ele ia querer fazer super lutas entre Anderson Silva e John Jones ou Georges St-Pierre. Mas a gente sabe o que é que aconteceu. Chris Weidman nocauteou Anderson Silva no segundo round, fez história, conquistou o cinturão dos médios e colecionou a cabeça de mais uma lenda brasileira. Mas por causa do retrospecto do Anderson, por causa da forma como a luta transcorreu, com as brincadeiras do brasileiro e com o próprio nocaute do Weidman, que muita gente disse que foi um golpe de sorte, era inevitável que uma revanche imediata ia acontecer entre os dois, e ela foi marcada para dezembro de 2013. E apesar da derrota na luta anterior, o Anderson ainda era favorito para essa revanche. Mas no primeiro round, a gente viu um domínio do Weidman, que conseguiu um knockdown no Anderson e castigou com golpes no solo. Até então, somente o Chris Weidman tinha aplicado knockdown no Anderson Silva. O Spider sobreviveu a esse primeiro round, mas no round seguinte ele foi tentar um chute baixo e acertou bem no joelho dobrado do Weidman, causando aquela trágica lesão que parou o Brasil e o mundo. O Weidman foi declarado vencedor por nocaute técnico e mais uma vez ele venceu uma lenda brasileira. Só que a narrativa permaneceu, falaram que o Weidman ganhou por sorte, que ele só venceu porque o Anderson se acidentou dentro do octógono. E pro Brasil estava sendo ainda pior, perdemos mais uma chance de recuperar o título. Mas ainda havia uma esperança. Vitor Belfort, ex-campeão meio pesado do UFC, estava vivendo uma fase incrível, com 3 nocautes em sequência, em cima de Dan Henderson, Luke Rockhold e Michael Bisping. E depois dessa última vitória, a chance pelo título era novamente dele. Teríamos então Chris Weidman contra Vitor Belfort pelo cinturão dos médios. Só que nessa mesma época, a Comissão Atlética de Nevada baniu o uso do TRT, o tratamento de reposição de testosterona, que passou a ser considerado doping, não só no MMA, mas também no boxe e outros esportes. Vitor fazia esse tratamento e, para seguir com a sua carreira, ele decidiu se afastar por um tempo para poder fazer uma espécie de pós-ciclo. Sem o Vitor Belfort, outra lenda brasileira receberia a chance de enfrentar o Chris Weidman, o ex-campeão dos meio pesados Lyoto Machida. A luta foi marcada para julho de 2014 e criou aquele clima de agora sim a gente vai ver se o Weidman, se esse cara é o cara mesmo. E os dois travaram uma grande batalha. Weidman dominou os 3 primeiros rounds, misturando as ações com trocação e luta agarrada, mas a partir do 4º round, Lyoto mudou a postura, ficou mais agressivo
agressivo, mas ainda assim não conseguiu reverter o resultado do combate. Por 3-2, decisão unânime dos juízes, Chris Weidman venceu Lyoto Machida e colocou mais uma lenda brasileira no seu cartel. E aí, depois do Lyoto, finalmente chegou a hora dele enfrentar o Vitor Belfort. Mas essa luta se mostrou um verdadeiro pesadelo para poder agendar, devido a várias lesões do Chris Weidman. Tentaram marcar a luta para dezembro de 2014, foi cancelada por causa de uma lesão na mão do Weidman. Reagendaram para fevereiro de 2015, mais uma vez o Weidman se lesionou, dessa vez na costela. O UFC inclusive chegou a sugerir um título interino, uma disputa pelo cinturão interino entre Lyoto Machida e Vitor Belfort, mas o Vitor falou que não, negou a luta e disse que só enfrentaria o Weidman pelo cinturão linear. Finalmente a luta aconteceu em maio de 2015 e aquela seria a última chance do Brasil se redimir, do Brasil se vingar, a última chance de recuperar o cinturão da categoria. E o Vitor começou muito bem, partiu para cima do Weidman e balançou o americano no início do primeiro round, mas o Weidman aguentou o tranco, entrou em queda e esse foi o início do fim. O americano começou a descarregar uma rajada de socos no ground and pound, Vitor não conseguiu se defender e a luta foi interrompida ainda no primeiro round. Vitória de Chris Weidman por nocaute técnico, que agora soma 6-0 contra o Brasil. Tá, Carlos, e é isso? O Weidman então vai embora, dá um 6-0 no Brasil e simplesmente vai embora? Calma, porque o nosso herói de capa ainda ia aparecer. Ainda em 2015, o Weidman havia perdido o cinturão para o Luke Rockhold e ele só voltaria a enfrentar outro brasileiro somente em 2018, contra o ex-campeão do Strikeforce, Ronaldo Jacaré Souza. A luta não valia cinturão nem nada, era uma luta normal entre dois pesos médios, mas tinha aquele sentimento de vingança atrás dessa luta, pelo menos para os brasileiros. Os fantasmas de Anderson Silva, Demian Maia, Lyoto Machida, Vitor Belfort, todos eles estavam atrás do Ronaldo Jacaré. Mas o Weidman não foi campeão à toa e estava vencendo a luta nos primeiros rounds, que foram todos disputados na trocação. Até que no terceiro e último round, o Jacaré acertou um cruzado certeiro na têmpora que fez o Weidman cair duro que nem uma prancha. E finalmente, depois de tantos anos de sofrimento, o Brasil foi vingado. Ronaldo Jacaré vingou Anderson Silva, Vitor Belfort, Lyoto Machida e finalmente venceu Chris Weidman. Da mesma forma que Oscar marcou o último gol do Brasil contra a Alemanha aos 45 do segundo tempo, o Jacaré conseguiu nocautear o Chris Weidman. O placar agora tá 6-1. E agora, naquela que pode ser a última luta da sua carreira, o Chris Weidman vai enfrentar mais um brasileiro, o Bruno Blindado. Luta que tá marcada pro dia 30 de março. E aí, será que vai virar mais um 7-1 ou será que o Bruno Blindado vai diminuir essa diferença? E aí, quem vocês acham que ganha? Weidman ou Bruno Blindado? De qualquer forma, se você tem um palpite, aposta lá na Stake.com, a patrocinadora oficial do UFC. Só na Stake você tem promoções exclusivas, inclusive no UFC 298, que tá pra acontecer na semana que vem, vai ter uma promoção especial pra esse card, fiquem ligados. Mas ó, já cria sua conta lá na Stake, acesse o primeiro comentário fixado, o link do primeiro comentário fixado, pra você criar uma conta utilizando o meu cupom Figueira, que já te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito, ele dobra o primeiro depósito. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.